Boa noite a todos os irmãos aqui da região, do Brasil. Está começando mais uma live do Ministério Pedestre aqui de Suzano. Eu sou o irmão Mateus, junto comigo vai estar o irmão William e o irmão Vitor César, entrevistando o pastor Kleber de Almeida sobre o tema Trindade. Não é mesmo, William? É verdade, Mateus. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Mais uma vez aqui vamos abordar um assunto muito bom para todos. E quero agradecer o convite também. Deus abençoe a todo mundo. E tomara que Deus fale nos nossos corações essa noite, né, para podermos transmitir um pouco mais da verdade. Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer mais uma vez participando aqui de mais essa transmissão, né? Com esse tema que o irmão Mateus já falou aqui, né? Sobre Trindade, um assunto tão polêmico, um assunto que é debatido desde que a igreja é igreja. E vamos tentar aqui extrair o máximo de informações possíveis, né? Acerca da divindade, entrevistando aqui o nosso querido pastor Kleber Almeida. Pode dar sua saudação. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em expectativa, né? Como que nós vamos sobressair desse grande assunto? É um assunto bem velho, contemporâneo e atual também, né? Boa noite a todos. Para dar um pontapé inicial aqui na nossa conversa, eu gostaria de saber acerca do pastor. Por que esse assunto, por que é tão importante nós expormos o fato de não crer na Trindade, quando na verdade nós vemos que a partir ali do ano 325, pela igreja, ela foi foi ali estabelecido como doutrina definitiva do cristianismo, a Santíssima Trindade, crendo em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo um só Deus. Por que, sendo que todos os grandes teólogos da história, grandes pregadores da história, grandes avivalistas, grandes missionários, todos eram trinitarianos? Como que eu posso dizer que isso é errado, quando na verdade uma grande gama da comunidade cristã crê nisso como sendo a verdade absoluta? Bom, isso aí tem a ver também com a história. Você deve estar falando do concílio do ano 325, foi o dia, né, o ano em que a Igreja Católica, ou a Igreja Universal, que é católica significa universal, foi estabelecida como se fosse um casamento entre política e religião. Então ali o paganismo foi praticamente cristianizado. Não é só a doutrina da Trindade, né? Mas o Natal, os deuses romanos foram compilados e rotulados por santos cristãos, né? E por que esse assunto é importante? Porque o cristianismo, sempre quando é proliferado internacionalmente, as pessoas pensam que o cristianismo é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia disse que os discípulos eram chamados de cristãos. E os cristãos nunca foram politeístas. Os cristãos, praticamente o berço deles foi o judaísmo. E o judeu só crê num Deus. Então, através da história, olha, 325 até o ano de 2021, é muito tempo para que essa verdade, né, fosse revelada. Tanto que muitos homens de Deus morreram acreditando na Trindade. Sim, e o que significa politeísmo? Politeísmo é você crer em mais de um Deus. Por exemplo, o judaísmo. O judaísmo diz assim, só há um Deus. Vamos dizer outra religião monoteísta, o Islã. Só há um Deus e Alá é seu profeta. Então, o Alcorão, como se fosse uma Bíblia deles. Mas o cristianismo está espalhado de uma forma bem coloquial, em que a maioria das igrejas denominacionais acreditam numa falsa teoria, não tem fundamento, embora haja-se muito argumento, né? E você sabia que argumento é uma das armas do diabo. O diabo é o maior
argumentarista que já existiu. Mas não é uma doutrina fundamentada, é uma doutrina que foi de uma ideia pagã, se eu não me engano, foi Constantino, que foi filho até de uma judia com um homem romano, e ele quis acabar com os problemas da igreja. Foi aí onde ele uniu a política e a religião, e onde quem não aceitasse, né, a nova religião, que abrangia todas, seria perseguido. E aí houve a perseguição. Roma, através de sua religião, passou a perseguir quem não acreditava na Trindade, que de uma forma ou outra, disfarçada, já existia. Então esse é o politeísmo. Herdou do paganismo. Vários deuses, né? Vários deuses, como temos hoje. Vários santos intercessores. Só trocou o rótulo, mas é paganismo. É muito interessante saber, né, que a forma, né, da história, como é que ela trabalhou desse tempo para cá. Eu queria saber a questão de o que levaram as pessoas a acreditarem de fato que a Trindade era real, como se já existisse um Deus uno. O que fizeram as pessoas daquela época, tanto governamente, essas pessoas de hierarquia maior, estabeleceram, né, também, como doutrina, como que elas conseguiram, como que elas fizeram as pessoas acreditar nisso, e não acreditar num Deus uno. Uma das primeiras táticas da religião era usar a força. Uhum. E essa força ganhava ainda mais força, porque o povo até então, eles não tinham acesso e nem conhecimento escriturístico. Para você perceber, a Bíblia, o Antigo Testamento praticamente foi hebraico. É uma língua praticamente morta, né? Tá tendo uma revolução aí, nascendo de novo e tal. Mas aí vem o Novo Testamento, que Jesus nem falava muito hebraico, era aramaico. A língua mais popular, que qualquer pessoa que ouvia Jesus falar entendia o que ele estava querendo falar, aramaico. E a Bíblia, então, tinha que ser traduzida. E a religião tomava conta desses direitos autorais. Ela dizia que isso é a história da igreja, a religião pertencia a eles. Então, eles que ditavam as regras de boca, colocalmente, e o povo seguia. O povo muito pobre, porque naqueles tempos contemporâneos, medievais, pessoas que sabiam ler e escrever eram muito bem consideradas, estudadas e ricas. Então, a grande massa do povo, a massa pobre, analfabeta, a massa simples, foi imposta para eles. Né? Olha só, de 325 a 1500, o ano de 1500, o Brasil estava sendo descoberto, passou mais 30 anos que Martinho Lutero veio tirar a Bíblia do latim, aramaico, hebraico, para o alemão. Olha só quanto tempo demorou. Então, isso ajudou a falsa crença a crescer. Posso dizer que foi eles usaram da ignorância das pessoas pela falta de conhecimento. Sim. Com força. Sim, porque eles tiraram o conhecimento do povo. Aí o povo passou a ouvir o que eles queriam, acima dos púlpitos, acima dos canais de comunicação, que era carta, folders, e tudo isso, porque não tinha mídia como tem hoje. Então, Deus começou a levantar homens para pregar a verdade. Aí começou a sair do erro. Mas foi muito tempo, esse tempo de ignorância, de não conhecer as escrituras, errar porque não conhecer as escrituras, não ter conhecimento, durou muito tempo. A era de Tiatira, era de Esmirna, a era de Sardes, completamente eras bem perseguidoras a quem não concordasse com essas doutrinas. Mas não é só uma não, Martinho Lutero disse que ele não tinha só a doutrina, ele tinha 96 teses lá diferentes. Né? Hoje nós estamos falando da Trindade, que a palavra Trindade, se você colocar no computador, buscar palavra Trindade no Antigo e no Novo Testamento, o computador não vai achar. Não existe Trindade, a palavra, né? Nem na capa da Bíblia. A Trindade é um dogma, é um credo,
né? Que quem realmente tem revelação da palavra acredita que é uma heresia. Esse dogma foi, só para formalizar, ele foi criado pelo Tertuliano, foi um filósofo, que ele, junto com Constantino, ele formalizou, Constantino impôs no ano de 325, no Concílio de Nicéia. Então, mas isso é fácil, porque você pega uma força política, olha, arranja um meio para unir todo mundo. E pega um escriba, pega uma pessoa que vai fazer uma didática, vai fazer um manual, um prefácio para que isso seja introduzido. Então foi a força, né? Então, Tertuliano, ajudado com Constantino, foi aí a política e a religião junto que introduziram não só a Trindade, como digo, repito, mas coisas que são inescriturísticas, ou seja, não está na Bíblia, mas são argumentadas. Sim. E a questão, o senhor falou que não existe o termo Trindade na Bíblia. A palavra. A palavra Trindade. Etimológica, não. Não existe. Não. E existem outros termos também, né? Um dos argumentos para defender o trinitarianismo é esse. Assim como não existe a palavra Trindade, também não existe a palavra milênio. A Bíblia fala sobre um período de 1000 anos, mas o termo milênio não tem. Essa é uma das defesas que se usam, né? Eu não devo crer nisso justamente só porque não tem esse termo na Bíblia, porque na verdade, por exemplo, existe um texto aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, a ocasião do batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Não seria essa uma escritura que deixa claro a Trindade? Porque a gente vê aqui, Jesus sendo batizado, o Espírito descendo na forma de uma pomba, e uma voz do céu, ou seja, nós vemos ali 3 pessoas distintas, numa mesma ocasião. Isso aqui não seria correto para defender a Trindade? O que a gente pode definir, que tem que ficar claro, é que as escrituras não se chocam. Isso tem que ser definido. Talvez nós não consigamos entender toda a escritura, mas a escritura não pode se chocar uma com a outra. É por isso que os livros apócrifos, até os livros extras bíblicos que a Igreja Católica Romana introduziu na Bíblia dela, porque a Bíblia da Igreja Católica Romana tem 6 ou 7 livros a mais. Mas a Bíblia verdadeira é 66 livros que bate nos capítulos de Isaías. Mas o que tem que definir é a Bíblia não entra em contradição. Por exemplo, a palavra milênio não está na Bíblia gramaticamente, tá? Mas se coloca assim, milênio, significado, 1000 anos. Certo? Aí se nós colocar Trindade, significado, segundo os estatutos de certas igrejas, o significado da palavra Trindade é este: um Deus, cremos em um Deus em 3 pessoas distintas. Ou seja, que Deus é esse? É um corpo com 3 cabeças? Né? São três olhares diferentes, que nem a mitologia grega, sim, islâmica ou lá dos contemporâneos, arcaicamente fala. Então, não existe este sinônimo da Trindade da Bíblia. 3 pessoas distintas. A Bíblia nunca esclareceu isso. A Bíblia esclareceu assim, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ela nunca esclareceu a Trindade. Existe até mesmo traduções de dicionários, versões. O dicionário Globo, por exemplo, é um deles. Em que se você pega o significado de Trindade, eu tenho ele em casa. Você pega o significado de Trindade, está escrito lá: divindade tríplice de um Deus pagão. Ou seja, que mostra que esse é um termo que deriva do paganismo, né? O termo Trindade. É porque o dicionário talvez não é específico para teologia, exato, né? Mas o termo tem sentido. Primeiramente usado foi pelo paganismo. Então, o politeísmo, ele é vindo do paganismo. Porque paganismo acredita-se em muitas coisas que são fora da Bíblia, né? Sim. Então, a gente pode pegar uma base? Pode. A palavra Trindade não existe na Bíblia porque a gente também não tem o sinônimo dela. Não existe. Agora, se você dizer assim, olha, vamos lá para Mateus 28, 19, que é um assunto que de muita polêmica. Por quê? Porque nós precisamos separar. Existem pessoas que creem na Trindade, que elas são denominadas como trinitarianos.
E existem pessoas que creem num só Deus, que são unicistas, né? Nós vamos chegar Mas lá, a Bíblia também difere isso daí. Por quê? Porque se eu pegar o texto que os unicistas, fica difícil para eles. Eles se deparam com isso aí, eles ficam desconfortáveis, né? Onde a própria Bíblia diz Pai, Filho e Espírito Santo. E não há contradição nenhuma. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu poderia até acrescentar Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Conselheiro, Deus Forte, o Escolhido de Teus Milhares, o Bom Pastor. Quer dizer, são vários atributos. Por que colocar os 3 atributos de Deus, né? Porque Deus é Pai, Deus foi Filho e Deus é Espírito Santo. Por que colocar apenas esses 3 atributos para defini-lo, sendo que tem mais atributos, né? E esse texto que eu acabei de citar para o senhor, na ocasião do batismo de Jesus, não seriam 3 pessoas ali? Então, vamos analisar até de uma forma mais fria, até, vamos dizer assim. Vamos lá. E vi o Espírito Santo Descendo como uma pomba. como uma pomba. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Como uma pomba. Ele pode se manifestar como uma pomba? Pode. Ele abriu a boca de uma jumenta para falar. Ele pode se manifestar numa nuvem. Ele pode se manifestar numa coluna de fogo. Ele apareceu para Paulo numa coluna de fogo, né? Então, via-se o Espírito Santo descer como uma pomba. Agora, e no dia de Pentecostes? Como que o Espírito Santo desceu? Em línguas repartidas. Então, ainda não há aquela conotação de trindade. É quase que improvável. Mas ainda assim, aí nós vemos Jesus saindo da água e a voz do céu. Ou seja, se Jesus estava ali, era quem que estava falando? A voz do céu. A voz de uma pessoa. Mas a voz não é uma pessoa. A única pessoa que está ali retratada em cena é só Jesus. Entendi. Né? Sim. E uma outra questão, nós vemos também em diversas saudações bíblicas, né, que o apóstolo Paulo ele cita ali na hora de saudar as igrejas, ele sempre se utiliza sempre não, né? Muitas vezes ele se utiliza do termo graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma distinção. Sim. Isso não mostra que são 2 pessoas distintas também? E outra parte em Éfeso ele escreve, chamando Jesus de Deus. E outra parte no capítulo 5 de João, ele fala o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Então tudo pode ser levado, pode ser argumentado que haja 3 atributos, não 3 deuses, né? Porque o estatuto, a doutrina da Trindade é essa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles acreditam que existe um Deus maior, que é o Pai, né? Existe até uma visão de uma igreja aí, que tem um profeta que diz que viu os 3. Que o pai era bem mais velho, cabelo branco, Jesus no meio. Então, são várias coisas que podem ser argumentadas. Sim. Mas quando o Paulo disse assim, ao Deus e Pai é a mesma pessoa. Aí quando você percebe, quando se trata-se de Jesus, Jesus teve um pai, né? Porque Jesus foi finito. Ele nasceu e ele morreu. Deus não. Deus nunca nasceu e Deus nunca morre. Então era Deus dentro de Jesus. Aí você pode se argumentar. Uma só pessoa. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nós somos semelhança de Deus. Nós temos espírito, corpo e alma. E Jesus também teve. Jesus era um ser tríplice, como eu sou um ser tríplice. Mas esse ser tríplice só tem um nome, porque só tem uma pessoa. Não sei se eu expliquei bem, né? Quando a gente escuta esse assunto, pastor, a gente analisa vários pontos. Um dos pontos que sempre usamos como argumentos, sem dúvida, são as escrituras, são os versículos. Como que a gente vai lidar com a maioria das vezes as escrituras, ou até mesmo os discípulos, tratando, se referindo a Deus e a Jesus, e separando, colocando eles em 3, e sendo que são poucas escrituras que tratam ele como um só, um único. Como que a gente vai lidar com essas escrituras e não colocá-las em choque? Bom, eu posso citar para vocês quando Paulo caiu do cavalo, meio-dia, aí apareceu uma luz mais forte do que o próprio sol, no caminho de Damasco, aquele sol escaldante. Aquela luz apareceu e disse,
Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí você pega a tradução original da fala de Paulo. Para nós, o brasileiro, o português, não existem palavras muito específicas, né? Mas vou te dar um exemplo. Para o inglês, Senhor, Deus, é Lord. Senhor, homem, é Mister. É um exemplo simples, bem fraquinho. Quando Paulo olhou para a luz, a tradução é: quem és, Elohim? Olha o que ele... Quem és? Para nós está dizendo Senhor, com letra maiúscula. Quem és, Elohim? A luz respondeu: eu sou Jesus. Quer dizer, a própria teofania divina disse que ele não era Deus Pai, que ele era Jesus, a quem Saulo estava perseguindo. É um argumento, né? É um argumento. Aí vamos para quem foi no céu. Por exemplo, você tem que confiar em uma pessoa, que a pessoa foi lá. Ah, não, eu fui. Não, eu não fui lá, mas eu conheço quem foi. Eu conheço, por exemplo, João, o apóstolo João. Ele disse que no dia do Senhor eu fui levado em espírito ao céu. Vi um trono e um assentado no trono. Era Jesus. Então veja que o argumento trinitariano tem defeitos. Ele tem falta de fundamentos totais. Então quando você estabelece uma doutrina que não bate redondamente, de grande envergadura, com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não é verdadeira. Mas é bem argumentada. Mas pode ser uma falácia, né? Pode ser uma coisa errada. Uma das defesas que se faz para a doutrina da Trindade é a seguinte: nós vamos até certo ponto, sendo aqui fazendo, né, representando de certa forma o ponto de vista trinitariano, eu posso argumentar de que nós vamos até certo ponto na hora de explicar a divindade, só que chega um determinado ponto que se torna um mistério, né, que é o grande mistério da Trindade. Porque nós temos diversos textos, alguns foram citados e outros que nós sabemos que tem, que dá a conotação de 3 pessoas. E então, de fato, existe um mistério. Por exemplo, lá em Gênesis, na hora da criação do homem, nós vemos ali, indiscutivelmente, Deus está falando com alguém. Quando ele fala, façamos o homem. É plural, né? Sim, plural. Exatamente. Senão estaria assim, eu faço. Exato. Então ele está falando com alguém. Não sabemos se são 2, se são 3, se são 1 milhão de pessoas. Mas existe alguém ali, uma outra pessoa distinta dele, com quem ele está falando e dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu já não usaria o argumento distinto. Os trinitarianos usam. Eu usaria o argumento como se fosse Deus conversando com a sua própria criação. Porque Colossenses disse que tudo que foi criado através de Jesus Cristo. Né? Porque Jesus Cristo é a palavra, é verbo, logos. Então Deus precisou dizer, quando Deus disse, haja luz, precisou ele dizer a palavra, e essa palavra é Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, era Deus e tal. Então, por isso que a doutrina da Trindade torna-se inexplicável quando se fala que é distinta, sendo que é tudo característica, atribuição de um ser só. Talvez, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó, aqui tem um copo d'água. Olha só. Essa água, denominada água, ela é formada de 3 atributos. Ela tem 3 formas aqui. Por exemplo, ela tem 2 moléculas de oxigênio, H2, né? Isso. H2O, não, né? E uma de hidrogênio. São 3 moléculas. Mas eu não chego para você me dar um copo de H2O. Não. Tem uma atribuição tríplice. Aí você pode dizer, não, mas é um tríplice distinto. Não pode, porque se você separar o oxigênio do hidrogênio, não tem água. Deixa de ser água, sim. Então é uma coisa composta, ligada, vinculada, que não pode ser separada, distinta. Então por isso que a doutrina da Trindade, ela não tem fundamento quando se diz distinta. Se você falar assim, não, eu creio em Pai, Filho e Espírito Santo, como Mateus escreveu no capítulo 28, 19. Agora vamos lá para a gramática já. Vamos lá. Mateus diz assim, ó. Mas só para fechar essa primeira. Com quem que o pai estava falando? Nós estávamos tocando de assunto. Com quem o pai falava? A gente acredita que há uma diferença
quando foi criada a Torre de Babel. A Torre de Babel, houve-se o plural também. Desçamos, destruamos a torre. Ali Deus está falando com os anjos, que os anjos já tinham sido criados. Agora, antes da fundação do mundo, Deus, ele só passa a ser Deus quando ele é adorado. Então, por isso que ele pergunta para Jó, onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra, quando os filhos de Deus cantavam e jubilavam? Então, existia uma parte da eternidade, da presciência de Deus dentro dele mesmo, que não existia anjos. E ele estava falando com alguém. Então, nós acreditamos que ele estava falando com o Logos, porque no princípio ele era o Logos. Entendeu? Então, nós acreditamos que ele estava falando com o Logos, que é a linguagem, que é a palavra, né? Por exemplo, o verbo haver, haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Então, no princípio só existia o que pensava e a linguagem, que é o Logos. Então, provavelmente acreditamos que não era nem a primeira e nem a segunda pessoa, era a mesma pessoa. Amém. Né? E que eu posso também constatar que quando Jesus estava ali no monte com os discípulos, né? Apareceu só os dois profetas, estava ele ali, exposto pela Trindade, que aqui apareceu o Pai e o Espírito Santo ali junto. Se fosse pela doutrina ali, de ter aparecido 3 pessoas ali. Apareceu os dois profetas e só Jesus. Sim. No Monte da Transfiguração, ali também não são 2 pessoas, porque é um argumento muito usado pelo trinitarianismo, né? Porque a voz, novamente, nós vemos uma voz se referindo a Jesus, Jesus ali com ele, o Filho. Mas a gente vai ver isso aí. Desculpa eu te interromper. A gente vai ver isso aí quando ele ressuscita Lázaro. Ele pede para o Pai glorificar ele. A gente vai ver assim, Senhor, ele falando, eu estava contigo na tua glória, mas que nós sejamos um, acho que é João 17, 19. Mas você veja que ele chega a dizer também que o Pai é o lavrador e ele a videira. Você veja, o Pai é lavrador, ele é a videira. Tá vendo? O que é a videira? O produto, o resultado de um trabalho de uma pessoa. Sim. Então veja, forma-se o Logos também, o Criador. Então, agora lá, quando ele está lá no Monte da Transfiguração, ele chega a dizer aquilo, mas veja só, é uma voz. A ele ouvir. E a voz direcionou a quem? A Jesus. Aí Pedro diz, façamos 2 tabernáculos, alguma coisa ali. Sim. Mas quando voltaram a ver, só viu Jesus. Certo. Quer dizer, Deus se manifestou em Jesus. Bate com o que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus. Olha o que ele escreveu. Que Jesus Cristo, Deus, por muitas vezes temos falado através dos profetas, de muitas maneiras, nos últimos dias tem falado através de seu Filho, Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Então, se você quer ver Deus, você vai ter que ver Jesus. Por isso que ele diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Estou todo o tempo convosco, filho, como não tenho conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai não podia viver com a gente. Ele teve que entrar, fazer um corpo e viver dentro dele. E quem era Jesus? A palavra. O resultado da palavra falada. Certo. Então, ainda o argumento de Trindade ainda está falhando. É infundado. Ainda está falhando, porque não é perfeita, né? Agora, eu creio que Deus é Pai, eu creio no Pai, no Filho, do Espírito Santo, mas como eu dei o exemplo da água. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Deus. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é o que Deus é. Agora, eu acredito que Pai é o Senhor, Filho é Jesus, Christos é a unção que é representada no Espírito Santo. Certo. Aí achamos o nome fundamentado. Senhor, Jesus, Cristo, que bate com ápice. Certo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então o nome de Deus é Senhor, Jesus, Cristo. Não cabe trindade, mas sim atributos. Mais uma pergunta. O senhor crê que Jesus é Deus? O senhor crê na deidade, na divindade de Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado. E aí, como que eu explico se Jesus é Deus e como que ele era um Deus que tinha um Deus? Porque nós vemos diversas vezes esse que nós acabamos de afirmar que é Deus, Jesus Cristo, orando a Deus. E eu queria complementar também na pergunta dele, se
ele é Deus encarnado, como que ele pôde morrer numa cruz, crucificado e sangrou? Um Deus, ele sendo um Deus. Então, aí nós vamos entrar na doutrina da unicidade. Porque a Bíblia não tem base para a doutrina da Trindade, embora é grande argumentada, a gente respeita, né? Cada um crê na doutrina que deseja crer. Mas também fala-se muito da unicidade. Então, veja só. Jesus Cristo, Paulo chega a dizer assim em Hebreus, que Jesus Cristo foi feito menor que os anjos. Porque se Jesus Cristo fosse feito igual a Deus, a carne, a palavra, ele não podia sangrar, ele não podia morrer. Aí existe uma crença unicista que acredita que Jesus é Deus e Deus morreu na cruz. Não, Deus não pode morrer, porque Deus é a eternidade, né? Então, quando Jesus Cristo foi até o Calvário sangrar, lembra-se que no Getsemane, a pomba estava conversando com ele. Ele estava conversando. A pomba que entrou dentro dele, que você disse que é o Espírito Santo, mas é uma teofania, ela saiu dele para conversar com ele, e essa força foi tão grande, essa separação, ele gritou na cruz, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele teve que sair para que Jesus pudesse morrer e pagar o preço. Porque se ele não saísse dentro de Jesus, aí vamos para a Escritura, nele habitou toda a plenitude da divindade, habitou, olha só. Então teve que sair para que ele fosse morrer. Então, necessariamente, Jesus Cristo, ele simplesmente nasceu para morrer. Mas ali, quando ele fala naquela situação, que ele está na cruz e pergunta por que Deus abandonou ele, ele não estava falando da situação porque ele tinha deixado acontecer isso com ele, porque ele estava passando por isso. Porque você me abandonou. Me abandonou por deixar eu nessa situação. Sim, circunstancialmente você está dizendo, né? É uma hipótese, né? Da mesma forma que a hipótese você também dizer que ele tinha saído de mim, Deus saiu de mim. Sim, é uma hipótese que eu posso fundamentar através de um processo sobrenatural. Porque é incomum uma pessoa suar sangue. Tem que haver um acontecimento ali fora do natural. Agora na cruz não. Na cruz foi completamente natural ele morrer. Tanto que foi colocado 2 ladrões, estavam conversando em vida com ele, os 3 estavam sofrendo praticamente as mesmas coisas. Mas no Getsemane foi sobrenatural. Então há uma base sobrenatural para explicar a essência divina saindo dele. Entende? A questão para mim não ficou tão clara, a questão de Jesus sendo Deus, ele orava a um Deus. Então, se Jesus, o Senhor afirmou que Jesus é Deus, ele orava a um Deus? Sim. Como que nós aprendemos a orar? Ele mesmo nos deu exemplo, né? Ele mesmo deu exemplo. Pai nosso que estais nos céus. Olha só. Por aí nós podíamos já conotar que são 2 pessoas. Sim. Olha aí, né? Podia, né? Aí vamos para São João, Evangelho de João 3, onde diz que o Filho do Homem que está no céu, e o Filho do Homem era ele. E ele dizendo que ele estava no céu. Aí vamos ter uma base de que Jesus também era onipresente, né? Sim. Ele podia estar em vários lugares, estar preso em vários lugares, não precisava ele estar no lugar para acontecer a cura. Ele disse, vai que a tua filha já sarou. Ele estava em todos que lugar. Então, ele tinha características divinas, sim, porque ele era divino. Então, alegando que ali na cruz, quando Deus saiu do corpo dele, então houve uma entrada de Deus no corpo dele, ou houve ou ele já nasceu Deus na manjedoura, ele foi Deus crescendo desde o começo? Então, segundo as escrituras, segundo as profecias, desde 700 anos antes que Jesus nascesse, a escritura diz assim, uma virgem conceberá, um filho se vos deu, e uma virgem conceberá, seu nome será Deus forte. Então Jesus já nasceu com a profecia divina, dele ser um Deus, entende?
Aí nós temos várias afirmações, Jeová chorando na manjedoura. Agora, a plenitude, a complementação foi onde o irmão falou, no Rio Jordão. Ali ele passou de ser Deus em carne. Entende? Antes disso, ele era apenas um homem, com a profecia. Muitos acreditam nisso. Mas comum, só com a profecia de que ele você não Deus. pode, por exemplo, você não pode dividir Deus. Vamos dizer assim, como que você vai dividir a palavra dele? Jesus Cristo é a palavra. Então era a palavra nascendo, era a palavra chorando, era a palavra de Deus sendo aprendiz, estagiário de carpinteiro, era a palavra de Deus transformando a água em vinho, era a palavra. Então ele era a palavra. Agora a complementação, a plenitude disso, ou seja, eu posso ter um pouco de Deus, não é? Isso faz um grande efeito. Nós só precisamos de um pouco de Deus para derrotar o diabo, não é? Então, ele sempre foi a palavra. Entendi. Então, mesmo ele recebendo ali no Rio Jordão a pomba vindo e Deus na sua completa ali, na divindade, ele era a mesma pessoa antes e agora Deus, ele se tornava a mesma pessoa? Ou existe diferença? Aquele tempo ele era um homem e agora, a partir de agora, ele é um homem Deus. Porque aí nós difere. Vamos lá, existe, por exemplo, a doutrina da unicidade que diz que Jesus oscila Deus, oscila homem. Oscila Deus, oscila homem. A ciência cristã, que é um entendimento um pouco catastrófico acerca da divindade, eles acreditam que Jesus foi um bom homem, mas ele não era divino porque ele chorou. Entendeu? Ele foi um bom homem, mas ele não era divino porque sentiu fome. Ele foi um bom profeta, mas não era divino porque ele chorou quando Lázaro morreu. Então, Jesus era completamente todo o desejo de Deus. É às vezes isso que as pessoas talvez não conseguem entender, até muitos teólogos não conseguem, porque a divindade ela é recebida, aceitada por revelação. Por exemplo, Pedro, ele recebeu a revelação de quem Jesus era, e Pedro era completamente analfabeto. Ele disse assim, vem cá, Pedro, o que dizem os homens ser o que eu sou? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, que é Jeremias, mas para você, Pedro, tu és o Cristo. Pedro nunca diz, tu és um Cristo, ele diz o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você pega o judaísmo, você pega qualquer rabino de qualquer divisão do judaísmo, você vai perceber e pergunta para um rabino, qual é a relação, qual é o vínculo do Ramashiach, que é Messias, com o próprio Elohim? O judaísmo vai dizer, são a mesma pessoa. Então não tem como desvincular Deus. Ele se manifesta em vários, Deus em morfe, Deus em capa, mas a perfeição dele, ou seja, ele desejou ser homem. E para ele ser um homem completo, ele teve que chorar, sentir fome, ele teve que sentir necessidade. Olha, vamos lá. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele está no barco, depois de um culto maravilhoso, e ele chega a ficar tão cansado que ele dorme. E ele não nota que o diabo usou 10.000 demônios para poder afundar aquele barco. Jesus, homem. Mas quando ele acorda, ele diz assim, acalma-se, vento, tempestade para. Ele cumpriu a escritura de Naum. Porque o profeta Naum disse que só Deus tem poder sobre o mar e sobre os ventos. Aleluia. Aí você vai lá, Jesus chega diante da tumba e chora, sim. Mas quando ele diz, Lázaro, sai, ressuscita, só Deus pode ressuscitar. Então é incrível que a tal ponto que o último discípulo a ver, enxergar essa divindade foi Tomé. Muitos teólogos acreditam, muita gente acredita, porque ele faltava muito nos cultos, né? Então, justamente no dia que ele ressuscitou, Tomé não estava. O culto mais importante ele não estava. Então ele apareceu, não, eu não acredito. Jesus aparece para ele e diz, vem cá, põe a mão aqui na minha chaga, põe a mão aqui nas minhas mãos. Põe a mão aqui. Aí veio outra coisa, porque os nossos queridos amigos Testemunho de Jeová,
Eles não acreditam que Jesus foi crucificado de mãos abertas. Eles acreditam que foi assim numa estaca. Mas numa estaca era um cravo só para prender a mão. Aí Jesus diz, veja os cravos. Plural. Era 2. Então não era um. Então você vê que a doutrina perde fundamento quando a Bíblia inteira não fundamentaliza. Então quando ele disse, Tomé chega dele e ele põe a mão aqui nas feridas, sabe o que Tomé disse? Deus meu. O judeu nunca diria isso se ele não tivesse a revelação de que ele era Hamashiach. Nunca diria. Então você vê que a doutrina da Trindade, ela não consegue encaixar na Bíblia inteira, em vários pontos. Pode ser argumentado, né? E agora você vê, não, mas não tem na Bíblia, por exemplo. A Bíblia também não diz que não pode fumar, mas é errado. Então existem coisas a argumentar, mas quando você chega na palavra de Deus, vamos lá. E ele pregou, Pedro disse, ó, o culto está demorando demais. Esse pessoal nem comeu. Está desde a hora do almoço aí, é de tarde. Né? Aí ele pegou 2 pães e 5 peixes. Ele fez o que Lúcifer sempre quis e nunca conseguiu. Criar. E Jesus diz, pega 2 pães, 5 peixes. Ele pegou e deu graças. E quando ele acabou de terminar, aquilo multiplicou. Poder da palavra falada, criativa, porque ele sempre foi a palavra. E a palavra traz à existência o que não existe. Então prova-se a divindade de Cristo. Ele era homem, mas também Deus. Ele era Deus encarnado. Como sendo Deus encarnado, ele conseguiu ser divino e ao mesmo tempo sentir toda a debilidade humana. Satanás nunca conseguiu fazer isso porque ele não consegue criar, porque Satanás não é a palavra. Só mais uma pergunta antes da gente ir para a parte de Mateus 28:19, falar sobre os nomes. Eu gostaria de mais uma pergunta acerca de Jesus, do seu ministério. Se ele era o próprio Deus, se nós cremos que ele era o próprio Deus, por que ali no sermão profético, Mateus 24, 25 por ali, ele afirma que tinha coisas que ele não sabia, mas apenas o Pai que estava no céu? Então, se ele é Deus, deixa-se subentendido, dizendo que ele é Deus, que ele é onisciente. Porque ali ele fala que o tempo daquelas coisas ele não sabia, mas apenas o Pai que estava no céu. Sim, por exemplo, o Pai é o Espírito Santo. Se a gente for dizer assim, quem é o Pai de Jesus? Aí vem outra questão, que a doutrina da Trindade também fica defeituosa. Porque se nós cremos que Deus Pai é o Pai de Jesus, Deus é Deus Filho, e Deus Espírito Santo, então o Deus Espírito Santo também é Pai de Jesus. Veja só, porque quem engravidou Maria? Maria diz que foi grávida do Espírito Santo. Quem engravida não é o Pai? Então Jesus tem 2 pais? Olha o erro da doutrina da Trindade. Então quando você chega a dizer assim, perdão, sobre o que você está falando mesmo? Né? Que Jesus, se ele é Deus, é onisciente, por que ele, ali no sermão profético, ele disse que não sabia responder quando que aquelas coisas aconteceriam? Mas apenas o Pai que estava no céu sabia. Mas isso é muito bem explicado através da subvertência do filho ao pai. Ele chegou a dizer assim, o filho nada pode fazer se o pai não mostrar primeiro. Tudo que Jesus fazia era sob visão. Quando ele sentou ali, deixou os discípulos ir para Samaria fazer compra, ele parou e dirigiu-se até Sinar, ali, que é a Samaria, para conversar com a samaritana. Antes daquilo acontecer, ele teve uma visão daquilo. Então, ele era seguido pelas visões do Pai, porque Jesus também era profeta. Então, ele não podia fazer nada se o Pai não mostrasse. Então, havia coisas que o Pai mostrava, havia as coisas que naquele momento não mostrava. Por exemplo, ele disse, vamos visitar nosso amigo. Ele só dorme. Quem era? Lázaro. Mas é o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo proibiu ele de ir. Olha aí. Então você vê a subvertência do filho, que é a carne, que é a palavra. A sua palavra fica subvertente a você que fala. Certo. Subvertente. E dentro dessa questão aí que o senhor deu uma pincelada no começo aqui da conversa sobre Mateus 28:19. Ali não é uma ordenança clara do Senhor Jesus
para que nós invoquemos a Trindade na nossa vida na ocasião do batismo? Porque ele foi claro, né? Ele foi categórico em dizer: ide por todo mundo e batizando as nações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não devemos cumprir essa ordem? Sim, isso é uma missão. Isso é até uma missão apostólica. É uma missão para missionários e tal. Mas vamos analisar o que a Bíblia realmente diz ao pé da letra. Vamos lá. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-as no nome. Ele disse que era para batizar no nome. É engraçado, porque se nós levarmos em consideração que devia repetir a ordem na cerimônia batismal. Tem um erro aí então, nós achamos uma falha. Era para estar escrito batizar nos nomes. Nos nomes. Mas não está. Lá você pode ver singular. No nome. Aí vamos para São Lucas 21, 33. Jesus deu a ordem para se pregar o evangelho. Começando em Jerusalém. Pregando o arrependimento e a remissão de pecado no seu nome. Olha, veja. Aí você vai perceber por que os grandes teólogos falam que os 4 evangelhos são sinóticos. Por quê? São 4 homens cheios do Espírito Santo, enviados, né? Embora Lucas nunca viu Jesus vivo e não era discípulo de Cristo, era discípulo de Paulo, médico, né? Aí você vê o evangelho de João, que é completamente diferente dos outros 3, né? Aí você vê os 4 como se engajando no entendimento. Lucas está dizendo assim, ó, é para pregar a remissão do pecado, que é o batismo, né? É a definição. É para pregar sobre o arrependimento, que faz parte do batismo, o rudimento da doutrina de Cristo, mas através do seu nome. Bate com o que Mateus 28,9 diz. Pregar o evangelho, batizando-as no nome. Aí ele, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele jogou, como eu disse para você, H2O. Mas quem realmente é chamado nessa hora é o nome. Para isso acontecer, tinha que cumprir a escritura de Joel. Porque naquele dia, derramarei minha carne sobre toda a carne humana, cumpriu em Atos 2. E São Pedro, o Pedro, junto com Mateus, Lucas, os 4, os discípulos estavam lá, só não estava Judas, né? Estava 11, eles estavam lá. Pedro pega categoricamente, eloquentemente, diz batizar no nome, e completa, de Jesus Cristo. Se Pedro errasse ali, Mateus já tinha escrito. Opa, não é isso aí não. É para repetir a ordem. Não, a ordem foi dada por Pedro, a ordem foi dada por Lucas, mas quando chegou na hora de cumprir, ele não repetiu os títulos, porque pai é título, não é nome. Filho é título, não é nome. Espírito Santo é título. Ele pronunciou o nome. Tanto que nós vamos ver pela Bíblia inteira, depois que o Evangelho foi pregado, depois que o Novo Testamento foi trazido, você não vê nenhuma ordenança em nome do Pai e do Espírito Santo. Você pega em Tessalonicenses, tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor. No nome do Senhor. Você pega Atos 10, no nome do Senhor, batizado na casa de Cornélio, no nome do Senhor. Atos 19, no nome do Senhor Jesus. Atos 8, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se expulsa demônio em nome do Pai e do Espírito Santo. Não se cura em nome do Pai e do Espírito Santo. Não se pede bênção em nome do Pai e do Espírito Santo. A não ser na velha religião de Niceia, do ano 325, por Constantino, você está dizendo Tertuliano, através do casamento da igreja, que cristianizou o paganismo, o politeísmo, o pluralismo de deuses. Aí você enxerga essa ordem, né? Aí que faz até o sinal da cruz, mas na Bíblia não existe. Tudo é em nome do Senhor Jesus Cristo, inclusive o batismo. E você, telespectador que está assistindo a gente, comente no nosso chat. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Se você também quer um estudo bíblico, a gente vai até a sua casa ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto, né? Sobre Trindade. Você que é trinitariano, está aí no chat aí, querendo mais perguntas para fazer aqui, faça perguntas, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Amém.
tanta informação e tanta coisa boa. E quando você se fala a palavra de Deus, aquilo é uma fonte. Exatamente. Você leva para um monte de lugares. Por isso que é só a palavra que derrota o inimigo. As ideias denominacionais têm falhas. Exatamente. Ouvindo tudo isso, pastor, eu quero fazer o papel do ouvinte aqui. Eu quero tentar imaginar o que o ouvinte está pensando. Que diferença faz eu pensar em acreditar que Deus é dividido em 3 pessoas distintas, se Deus é um só, se Deus é 2, se eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu no Calvário por mim, se eu creio que Ele me redimiu, que Ele me salvou, que diferença faz eu crescer em títulos, que é batizado? Que diferença faz que tem que ter um nome a ser batizado? Eu acredito que o ouvinte que está escutando esteja com essas dúvidas na cabeça. Sim. Então, a diferença é a verdade separada da mentira. Esse o principal. Por exemplo, se nós acreditarmos que não há diferença nenhuma do batismo nas águas, porque tem uns que colocam a água na cabeça. Às vezes os melhores filmes cinematográficos acerca de Jesus Cristo colocam Jesus na água batizado com uma coisa na cabeça, que nunca foi assim. Batismo é imersão, afundando a pessoa na água. Se não há diferença da verdade e da mentira, então nós vamos nos tornar pagãos, porque nós vamos acreditar que não tem diferença nenhuma do nome pronunciado. Pode ser qualquer nome. Aí damos poder para a água ser a livradora. Aí nós vamos ser quase indianos. Porque os indianos lá na Índia, eles acreditam que o rio Ganges é um deus, joga seus mortos lá para ser purificado. Nós cristãos não acreditamos que a água redime. A água não torna ninguém santo, né? Então, tem que ter diferença? Tem. Porque a Bíblia ensina que só existe um caminho, um nome para se salvar. Então, se as pessoas foram batizadas fora do nome do Senhor Jesus Cristo, então elas estão confiando só na água, não no nome. Sobre o batismo, tem muitas denominações que batizam só em Mateus 28:19 e não coloca, não cumprimenta, né, o resto ali, e eu só coloco o título, né? Ele foi batizado ou teve um erro ali? Então, tem que, é válido? Tem que entender o seguinte, Mateus 28:19 não está errado. Sim. Nunca esteve errado, Mateus, porque a Bíblia não se choca. Está errado o pensamento que atribui a Mateus 28:19 como um fundamento de uma doutrina chamada Santíssima Trindade. Isso está errado. Mas a Bíblia, o versículo Mateus 28:19 é verdade, sim, é uma ordem. E ela se cumpriu no livro de Atos. Porque Atos que é a manifestação do Espírito Santo. Nem deveria se chamar Atos dos Apóstolos. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, que é o livro que foi totalmente por homens cheios do Espírito Santo. Dentro do que eles falaram aí, então a gente conclui que nós não cremos na remissão pela água, de forma nenhuma. Então, eu creio que foi o que embora exista pessoas que acreditem que a água é benta, que a água tem poder para derreter cara de vampiro, expulsar lobisomem, essas coisas. Nós, crentes da Bíblia, não cremos nessa superstição. A água só deixa você limpo quando você toma banho, né? E se você usar um bom sabonete, porque ela só não dá. Existe... Aí eu teria que ir lá para o Antigo Testamento. Tudo é tipo do Antigo Testamento. Existiam 3 formas de purificação: a água, o sangue e o fogo. Então, é um símbolo. A água é símbolo de sepultamento, morte e ressurreição. Só que esse símbolo tem que ser selado. Por exemplo, vou dar um exemplo assim meio... vamos extrapolar. A pedra do túmulo de Jesus tinha um selo romano. Todo mundo podia ter direito, poder de abrir, mas quem abrisse aquele selo não tinha autorização. Então, o nome de Jesus é um selo que perdoa os seus pecados e os lança no mar do esquecimento. Entende? Existe o outro selo, que é o batismo do Espírito Santo. São cerimônias que precisam ser apresentadas de forma correta e usando o seu tipo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Então, se não há interesse de praticar o batismo ou a crença bíblica corretamente, então na Santa Ceia não precisa usar o vinho, pode usar um suco de laranja. Mas o que tem a ver o suco de laranja? Nada.
Porque o vinho que representa sangue. Então, nós temos que prestar atenção que existem tipos, ilustrações, e Jesus sempre falou através de parábolas, de tipos. Então, tem que ser obedecidos. Sim. E a questão, senhor, ainda dentro dessa questão do nome, no Antigo Testamento fica claro que o nome de Deus é Jeová, né? Então não seria esse o nome que é pedido? Onde você vai entrar aí? Vai. Eu gostaria de saber isso, porque nós vemos várias referências. Na verdade, a gente só vê o nome de Jesus no Novo Testamento. Sim. Em todo o Antigo Testamento, eles se referiam a Deus como Jeová. E não seria esse o nome de Deus? O senhor falou que é o Senhor Jesus Cristo. Olha onde que a gente vai entrar. É uma coisa polêmica, né? Porque nós temos amigos, pessoas boníssimas, que pertencem à religião Testemunho de Jeová, que antigamente não se chamava Testemunho de Jeová. Eram mileritas, eram crentes da aurora milenar, aquela coisa, que profetizaram várias vezes que Jesus vinha e não veio, né? Mas são excelentes pessoas. Eu não concordo com o sistema religioso, mas são excelentes pessoas. Mas aí, para você perceber, o nome Jeová só veio a constar no canon bíblico dos livros quando a Septuaginta traduziu a Bíblia para nós. Ou seja, eles pegaram homens, 70 Septuagintas, 70 tradutores que entendiam do hebraico, aramaico, nativos, para traduzir o Antigo Testamento para os nossos dias atuais. Chegaram no nome sagrado, que não tem tradução, porque não tem vogal. É YHWH. YHWH. Não tem. Que a gente acredita que o H faz parte do nome de Deus, né? Então, mas eu não creio que o nome de Deus seja diferente de Jesus. O nome de Deus é Jesus Cristo. Mas veja só, YHWH, não se ouve tradução para isso. Como que vai mexer no nome sagrado? Que toda hora que você vê um judeu lendo a Torá, ele abaixa a cabeça. Aquela hora que abaixa a cabeça, ele não pronuncia o Yahvé, pentagrama. Né? Ele não pode, até para escrever aquilo é uma caneta de ouro separada. O nome de Deus não podia ser profanado, não podia ser falado em vão. Aí o que aconteceu? Os judeus pegaram a letra a letra E de Elohim ou Elohim e a letra A de Adonai e colocaram no meio do tetagrama, que ficou parecido assim, Iofa, mas não tem nada a ver com Jeová, entende? Que simplesmente significa uma representação do nome sagrado, né? Tanto que esse nome sagrado foi revelado no Novo Testamento, né? Então, Iofa do Antigo Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. São a mesma pessoa. Entendeu? Então, por isso que tem que haver um entendimento. Mas, tem que estudar bastante. Estudar. Não, tem gente que estuda a vida inteira e não consegue enxergar que a Trindade não tem fundamento. Tem gente que estuda a vida inteira e está numa doutrina que crê que o Deus dele é a cabeça do elefante. Estuda a vida inteira. Ele acredita que na Lua tem os Quakers, que é um outro ser, tal, aquela coisa e tal. Então, não é o muito estudar, pode dar enfado. Mas a Bíblia é por revelação. Não sou o único. Eu não sou o único revelador, eu não sou o único revelado, não. Deus tem vários filhos de Deus e ele revela através dos seus filhos também. E quando o senhor diz que quando vamos orar, curar, pedirmos em nome de Jesus, e como o irmão Vitor entrou no assunto do Velho Testamento, se é através de um nome que acessamos a Deus e pedimos a Deus, por que eles não usavam Jesus no Velho Testamento? Então, porque o nome Jesus, ele veio do céu. Ele foi trazido de Deus para Maria, porque, segundo a tradição judaica no Torá, quem colocava o nome no filho não é o pai, é a mãe. Você vai para os patriarcas, Jacó, sempre a mãe que colocava. E tal, dependendo da dor que ela tinha, quando nascia, ela escolhia o nome. Entende? Então,
Aí você vê nomes, até o que um pouco estranho, Isaac é riso, né? Levi é junto, Azer é óleo, alguma coisa assim de azeite. Então, quando você entra no Novo Testamento, o nome Jesus é trazido através de Gabriel para a suposta mãe terrena dele, assim, entre aspas, que Maria não é mãe de Jesus, mas foi uma incubadora, né? Então, Gabriel disse: e porás o nome de Jesus, e ele será Emanuel. Aí fica só, Emanuel, dentro, mano, homem, El, Deus, Deus dentro de um homem. E esse Deus dentro de um homem recebeu um nome, vindo do céu, Jesus. Então esse nome é divino. Por isso só veio usado no Novo Testamento. Aí você entrou na parte do Iofá. Ah, não, mas o nome Iofá, o Jeová é Deus, mas qual deles? Jeová Rafá é o nome de Deus, Jeová Ra, Jeová dizer que Deus é uma justiça. Qual deles? São 7 nomes compostos. Jeová Nissi. Então você vê que são atributos ainda. Não são nomes ainda. Né? Não são nomes ainda. Eu creio que o assunto já ficou bem esclarecido e bem extenso. Né? Já pudemos, acho que, espremer o máximo possível aqui dentro das nossas limitações. E como já foi falado pelo irmão Mateus, né? Nós rogamos aí a nossa audiência, tanto que está assistindo ao vivo, como a que vai assistir posteriormente, que faça suas dúvidas conhecidas. Nós temos prazer em esclarecer cada uma delas, claro, dentro das nossas limitações, como muitos puderam perceber, todos puderam perceber aqui. Nosso intuito não foi por um ponto final no assunto. Não é isso, pastor? Não, a gente sempre põe uma vírgula. Exato, é o que nós temos aprendido, é pôr uma vírgula, porque a própria Bíblia deixou uma vírgula. Exato. Então nós somos revelados, a revelação é progressiva lá. Nós somos esclarecidos a cada dia mais, né? E esse é o nosso apelo, que você faça conhecer das suas dúvidas, a fim de que cresçamos juntamente. Né? As dúvidas, às vezes, nos levam a um crescimento, à medida que procuramos respostas. Eu faço dessas minhas considerações finais, desde já agradeço ao irmão Mateus pelo convite, a participação, agradeço ao pastor também, e agradeço a você que pôde nos acompanhar, e que você possa acompanhar essa live num espírito de oração, buscando conhecer a Deus, né? Porque ele disse que quando nós o buscamos, nós o conheceremos, quando o buscamos com todo o nosso coração. Um grande Deus abençoe, um grande shalom a todos, e eu faço dessas minhas considerações finais. Amém. É muito importante isso que o Vitor falou, não colocarmos o ponto final em certos assuntos. Nós estamos aqui para debater, mas debater a verdade. A verdade. Que existe uma verdade. Não a minha verdade pelas minhas ideias. O dono da verdade é só Cristo. Exatamente. O debate aqui é sobre a pessoa, é sobre a graça, sobre Jesus Cristo. E queremos essa revelação. Eu espero que os ouvintes estejam com esse sentimento também. Com esse intuito, né? Com o intuito de aprendermos juntos, buscar mais e saber que existe uma verdade, que ela é o único caminho. Só existe um caminho. E eu queria agradecer também ao pessoal aqui, a equipe toda também pelo convite. Deus abençoe a todos e que possamos cada vez mais trazer esses assuntos, né? Bastante, muitas das vezes polêmicos, mas assuntos que nos conforta saber que sempre existe um ponto, sempre existe uma verdade. Então, eu agradeço a todos e Deus abençoe. Amém, irmão William. Amém, irmão Vitor César. Foi muito bom vocês participar aqui. Foi uma live grandiosa nesse assunto muito importante, que é a Trindade. E você que está assistindo a gente, você ficou com alguma dúvida, não tenha medo. Põe lá no comentário: Pastor Kleber, quero uma visita do senhor, eu estou com uma dúvida, eu gostaria de mais esclarecimento. Estamos aqui para ajudar. Não com um ponto final, mas sim uma vírgula. Foi muito bom, Pastor Kleber, o senhor está aqui com a gente. E foi muito edificante essa live. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? O importante é sempre separar a verdade, né, daquilo que não é verdade, e que nós possamos aprender sempre. Sempre acrescentar, sempre aprender, porque Jesus Cristo, a palavra, Deus, é uma fonte
inesgotável. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ainda em tempo, falando que não encerrou aqui, né, a nossa transmissão. Ainda terá um hino aqui. Após essa entrevista, agora vocês vão ter um hino aí com os nossos irmãos. E um grande shalom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Espírito